Maria Ieda de Almeida Barbosa Fernandes. Nasci em 19 de maio de 1942, aqui mesmo em Arapiraca. Sou arapiraquense da Gema. Sou filha do senhor Valdomiro Barbosa, um dos grandes empreendedores aqui de Arapiraca. Quer no campo da eletrificação, porque Arapiraca praticamente foi toda eletrificada por ele, e também no campo do ouro verde, que é o chamado o nosso fumo. Ele inaugurou uma exportadora que foi conhecida com o título de exportadora de fumos de Arapiraca, EFASA. Ele exportava fumo para a Europa e para os Estados Unidos. Desta forma, como eu disse anteriormente, ele foi um grande empreendedor, com esse impulso que deu à nossa cidade de Arapiraca, de ser conhecida lá fora, além fronteiras, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, pela exportação do fumo. No começo pelo Porto de Jaraguá e depois também pelo Porto até de Salvador, na Bahia. Eu sou filha de Valdomiro Barbosa, como já disse, e de Maria de Lourdes de Almeida Barbosa, uma professora do curso primário que, ao ser formada, prestou junto com suas companheiras, prestou um concurso e foi transferida aqui para a Arapiraca, quer dizer, primeiro para Limoeiro de Anadim, depois para Arapiraca, que foi aí que eles dois se conheceram, o meu pai com a minha mãe. A minha mãe nasceu em Capela, Alagoas, só veio para perto de Arapiraca, como eu disse, quando ela prestou o concurso e foi nomeada para ser professora aqui. A minha pretensão era ter alguns dados sobre a minha mãe, né? Então, eu comecei a juntar retalhos de coisas que dissessem respeito a ela. E quando ela completou 10 anos de falecimento, eu escrevi esse livro em homenagem a ela, 10 anos sem você. Então, aqui é um apanhado. Eu posso dizer que é um livro escrito a 4 mãos, porque uma pessoa me deu um bilhete, outra me deu um retrato que tinha, outra me deu um papelzinho de oferecimento de um presente, que todo presente que ela dava a uma pessoa, fosse quem fosse, era acompanhado de um dizerzinho. Não era aquilo seco, vazio, né? Então, eu fui inspirada nisso, né? Nesses retalhos que eu tinha sobre ela, e outros, muita coisa que a minha irmã escreveu também, que a minha irmã nunca fez livro, mas ela é uma verdadeira poetisa também, escreve muito, muito bem, a minha irmã. Então, eu acho que a gente tudo puxou a minha mãe, que a minha mãe também escreveu muito bem. Para a época, então, era uma coisa fora de série, porque ela discursava aqui nas passeatas do grupo Adriano Jorge, onde ela lecionou. Ela, naquela época, ela já ensaiava com as alunas, o que nós chamamos de ginásticas, assim, ao som de uma música, as alunas iam fazendo aquelas ginásticas, né? Que ela ensinava para aquele pelotão se apresentar numa passeata. E muitas vezes era escolhida para ser oradora oficial do dia daqui da independência de Arapiraca, através do grupo escolar Adriano Jorge, que ela era missionária de lá, né? Ele frequentava muito Limoeiro, que ele era negociante, e lá quando ele foi para Limoeiro, num belo dia, uma bela tarde, ele foi apresentado, que a professora naquele tempo tinha, né, um prestígio muito grande. Ela nos dizia que toda noite ela fazia aquela roda de colegas e às vezes até também de alunos que estavam prestes a ouvir um livro que ela queria ler e tudo. Então, cada noite dava continuidade a um capítulo e assim ela ia cativando aquele pessoal para gostar de ler, para gostar de estudar. E foi lá, uma dessas idas que ele foi a Limoeiro por motivo de ordem comercial, que ele a conheceu, foi apresentado. E aí já começaram, há pouco tempo, já começaram a se ver com mais frequência, até chegar a culminar com o casamento. Eu acho que eles se casaram em 1940, porque eu nasci em 1942. Foi um casamento simples, mas de acordo com o espírito da época, né? Em traje de noiva, com o buquê de noiva. Aquela toda festividade tão comuns aos casamentos, né? Por incrível que pareça, ele, apesar de quando a mãe dele falecer, que era Afra Barbosa, daí o nome do hospital Afra Barbosa ser o nome da minha avó, né? E por conta do tio Dígio, né? Que é irmão do meu pai. Então, por incrível que pareça, antes de a minha avó falecer, a minha avó Afra Barbosa,
como via que ele era um irmão muito dedicado e que ajudava todos os irmãos, ela chamou meu pai e pediu para ele, com a morte dela, ele olhar, voltasse ainda mais para os irmãos. De forma que ele ajudou a formar muitos irmãos. Deixou até de estudar, de se formar, só fez até o curso primário, mas os irmãos ele botou em colégio interno, botou meu tio Dija para estudar, Jaci Barbosa, né, para estudar medicina em Salvador, botou uma irmã interna no Colégio São José em Maceió para estudar também o curso lá de professor. E assim ele ficou. Ele tinha que, como dizer, se virar nos 30 para poder dar conta disso. Aí então ele começou a vender coisas, uma espécie de uma pessoa ambulante vendendo coisas. E assim foi fazendo a vida dele. E depois, com muita economia, com muito esforço e com muito trabalho afinco, ele terminou sendo um grande capitalista aqui na cidade de Arapiraca. E para o desenvolvimento da cidade e achou nessa a oportunidade de adquirir a Força e Luz e eletrificou Arapiraca por vários e vários anos. E era muito dedicado a essa missão, porque quando eu me lembro assim, que quando eu, mesmo sendo criança, quando dizia um poste caiu na rua tal, podia ser de madrugada, ele tomava o carro, chamava a pessoa e ia logo verificar se o que aconteceu com aquele poste, como era que no outro dia ia substituir, tratar logo de tudo. Qualquer coisinha que acontecesse na cidade, ele estava ali. Nem sequer mandava. Ele era daqueles que ia também com a pessoa acompanhando para realizar logo o que fosse ser feito. Ele também botou um serviço de transporte para Arapiraca, umas chamadas sopas. Eu não sei por qual a origem do nome sopas. Sei que era chamado sopas, os primeiros transportes que foram coletivos, que foram para Maceió. Já foi ele também que implantou esse sistema, né? Teve aqui também fábrica de milho, de negócio de fazer cuscuz, massa de cuscuz, tudo ele lidou com isso. Depois depois de muito tempo, ele lidou também com a empresa de doce em Maceió, que fazia doce, goiabana, goiabada, bananada, essas coisas tudo. Ele sempre foi uma pessoa inquieta, queria, entendeu, desenvolver o mais que pudesse. E culminou com essa parte da exportadora de fumo, que foi dando muito trabalho, né, para o povo, para os pobres principalmente, que tinham que juntar até as folhas do fumo, que iam naqueles fardos. E eu me lembro que eu era criança, mas a vizinha à minha casa tinha um armazém de fumo que ia até o teto, as pilhas de fumo. E a gente às vezes se inventava de pular de cima. Pular lá de cima, quando o papai sabia, vocês podem quebrar o pé com essa altura desse fumo, o mesmo desgaste da folha do fumo, tanto menino subindo, tanto primo, tanta prima. E nossa vida foi sempre assim. Eu acho que os maiores sonhos dele ele conseguiu realizar. Né? E depois ele comprou uns trapistas lá em Maceió, que ainda hoje existe, né? Era onde justamente ele armazenava o fumo para poder ir pelo porto de Jaraguá, entendeu? Os últimos empreendimentos dele foram relativos a esse autoempreendimento de exportar fumo para o exterior, né? Mas tinha que deixar o fumo armazenado por muitos tempos para poder, porque não havia tanto navio assim à disposição para levar de uma vez, né, tudo. Então ele tinha que armazenar. Foi quando ele comprou esses trapistas, que antes se viam, eram armazéns onde eram guardados açúcar, negócio de cana, essas coisas assim, tem dos usineiros de Maceió. Aí ofereceram a ele achou oportuno na ocasião e também comprou para armazenar então o fumo. Foi o último assim, empreendimento dele. Teve os cunhados, o ajudavam muito, porque ele era uma pessoa que acolheu muito também até os cunhados. E teve uma família que veio do Rio de Janeiro, e esses daí, um que era irmão da minha mãe, foi um dos grandes braços, um braço forte para ele também, que era Cícero Almeida. Tinha também o meu tio Lourenço Almeida, que tinha um cartório lá na Rua 15, né? Que também o ajudava muito, colaborou demais com ele. A gente foi criado num berço que assim, entre aspas, um berço de ouro, mas graças a Deus nosso pai e nossa mãe nos mostrou muito o caminho do trabalho. E pelo próprio exemplo dele.
Minha mãe era uma pessoa que ela vinha morrendo de enxaqueca, de uma viagem, de uma coisa, mas ela não tinha disso não. Acabou a enxaqueca, ia para o colégio, ia para a escola. Estava ali debilitada, mas ela não queria, fiquei melhor, vou dar minha aula. Vou fazer o serviço burocrático que cabia a ela, que era na escola, né? A gente foi vendo isso e a gente foi se envolvendo. De forma que, para mim, não foi uma surpresa eu dar conta também do meu trabalho, porque eu fazia com muito amor à causa, né? E espelhada nesse exemplo. E assim fui levando até chegar o dia de hoje, ainda com o mesmo espelho diante de mim, que é o espelho deles dois. Era uma cidade pequena, pacata, mas uma cidade muito promissora. Eu poderia dizer que em se plantando aqui tudo dá, como foi desse perovato de caminho com o descobrimento do Brasil. Então, naquele tempo já se cogitava que Arapiraca era uma cidade muito promissora, uma cidade muito promissora, porque devido até sua posição geográfica, né, centralizada assim no agreste alagoano, e que muitas cidades circunvizinhas passam inevitavelmente por Arapiraca, né? Eu vim me vincular a Arapiraca porque depois do casamento. Eu também tinha vontade de voltar à casa paterna, que a gente gosta muito de Arapiraca, toda a vida gostou de Arapiraca. Não foi criado com essa história, de interior, o bom só é Maceió, a capital, não. A gente foi criada respeitando também muito e valorizando o município que a gente viveu e que a gente cresceu, que nos viu nascer e tudo. Eu tenho 2 irmãos, uma que se chama Ivânia Maria de Almeida Barbosa Breda e o meu irmão Évio Barbosa, e que também tenho outras 4 irmãs só por parte de pai. Os 2 primeiros que eu citei foram por parte de pai e mãe. A primeira casa nossa, onde eu nasci praticamente, era ali na rua 15. Enquanto construía a casa nossa, que era uma casa ali, que hoje em dia é o Santander. Aquele quarteirão todinho era nosso. Era a nossa casa, que tem um quintal muito grande. E uma casa, eu não posso negar, que não é mentira também, uma casa muito bonita. Muita gente ficou assim absorto como a casa foi demolida, que é aquela casa, segundo pessoas que têm autoconhecimento, tudo, elas diziam que aquela casa poderia ser um museu aqui em Arapiraca, mas nunca destruída. Mas eu fui a primeira pessoa que não queria que vendesse de jeito nenhum. Eu já tinha esse alcance. Mas coisa de família, a gente tem que baixar a cabeça para a maioria, né? A minha infância foi uma infância muito tranquila, né? Fui criado num lar abençoado de pessoas que se dedicavam muito aos seus filhos, que sempre prestavam lições de moral, de ética, né? De caridade, de solidariedade. Fui criado nesse ambiente. Nosso pai e nossa mãe, eles respeitavam muito o ser humano e nos repassou isso. Em nossa casa, a gente tratava um funcionário, um doméstico, como se fosse uma pessoa da família. E também, muitas vezes, a gente via os nossos pais prestarem solidariedade a um amigo, a uma amiga. E mesmo que não fosse amigo, uma pessoa que pedisse uma coisa a eles, eles só negariam se fosse na última instância, a não ser que não pudessem fazer. Mas o que podia fazer em benefício do próximo, eles faziam. E foi nesse clima que a gente foi criada, né? Depois, nossa mãe, que era professora, tinha uma visão muito distante das coisas, ela já captava as coisas de muito longe. Ela achou que a gente teria que ter uma educação mais, assim, vamos dizer, mais primorosa. Não é que Arapiraca não tivesse também, mas ela achou, ela era muito romântica na adolescência dela e na juventude, ela lia muitos livros e ela achava belíssima aquelas páginas daqueles livros em que as moças eram muito virtuosas, tocavam piano e eram extremamente religiosas. Então ela achou por bem, uma vez que Arapiraca ainda não tinha uma escola assim religiosa, ela achou por bem de nos internar em Maceió, no Colégio Santíssimo Sacramento. O Colégio Santíssimo Sacramento era um referencial no estado. Então nós passamos 5 anos internos no colégio, com a educação assim, muito disciplinar, né? Mas também que nos guiou muito para o bem, foi uma continuidade do nosso lar. É bem verdade que existia um fator
divisor de águas, assim, que era a saudade. A saudade era muito grande. Minha mãe sentia muita falta da gente em casa, uma vez que a gente era interna. E naquela época, há de se convir que não havia nem a comunicação, nem o meu transporte. O meu transporte também era difícil. Quando a gente foi para Maceió, eu tinha 11 anos. Minha irmã tinha 10. A gente fez todo o curso ginasial, pedagógico e científico no Colégio Sacramento. Depois é que eu prestei vestibular para o curso de letras e minha irmã prestou vestibular para direito. E então a gente foi educado em todo esse clima de muita rigidez, disciplina, mas ao mesmo tempo de muita afetividade e muito carinho. Nossa mãe foi muito dedicada aos filhos e uma pessoa assim de alma poetisa, de uma alma pura, ela nos aconselhava muito. Eu tenho até nesse livro daqui que eu fiz sobre ela, 10 anos sem você, eu tenho cartas que ela mandou para a gente naquela época que a gente estudava, que são verdadeiros tesouros que a gente guarda, tesouros morais, né? A minha mãe gostava muito de ler e de ler histórias infantis para a gente, desde criança, apesar de não haver tanta coisa divulgada como existe hoje, mas a gente sabia quem era Branca de Neve, Sete Anões, Chapeuzinho Vermelho e tudo, enfim, daquela literatura infantil. A gente já estava por dentro de tudo, apesar disso ter décadas e mais décadas de anos. Apesar do afastamento da gente, ela sabia que a gente estava ali bebendo num cálice de sabedoria, né, de conhecimento, de amor ao próximo, tudo isso, porque as freiras também pregavam isso para a gente. E então eles, quando o colégio dava o prazo de visitar, não havia fronteiras, eles iam imediatamente de carro nos visitar, apesar da dificuldade, porque as estradas eram, não existia asfalto, não existia nada. Para chegar em Maceió, a gente demorava 3, 4, 5 horas às vezes, dependendo. Se fosse tempo de inverno, era um horror. Mas com tudo isso, eles não deixavam de visitar-nos, né? Visitar-nos e nos dar, à medida do possível, nos dar todo o conforto. Se a gente reclamava de uma comida, quando pensava que não chegava lá um baú cheio de comida para a gente, de lanches, de coisas assim que podiam perdurar vários dias, até mandarem nova remessa. Então, assim, a gente ia suportando e também, é como a gente costuma dizer, o colégio era muito rígido, mas nos preparou muito para a vida. Então, além de a gente já ter aquela semente plantada em nosso lar, aí aquela semente cada vez mais foi brotando nesse aspecto religioso, nesse aspecto de amizade, de fraternidade, que apesar de ser uma coisa meio fechada, mas nós tínhamos, as irmãs passavam filmes para a gente, as irmãs tinham festa de São João, de São Pedro, com direito a tirar o papelzinho da sorte e tudo. E ao mesmo tempo nós saímos pelas ruas em procissões, principalmente 2 vezes por ano. Na época de Corpus Christi e também na época da festa da padroeira, que todos os colégios daquela época saíam, os colégios de cunho religioso especialmente, saíam em procissões pelas ruas em homenagem ao Santo Padroeiro e ao Corpus Christi. Olha, modéstia à parte, eu fui uma criança que minha mãe era muito zelosa, como eu já disse, em vários aspectos, e um dos aspectos era de guardar até prova da gente, redação. Eu tenho redações guardadas, redações de curso primário. Só que eu era uma pessoa muito introvertida e eu ficava aperreada quando ela pegava qualquer assim, redação minha do curso primário, terceiro ano primário, quarto primário, e lia na minha presença também, eu ali para as colegas dela ouvir. Repara o que ele escreveu. Então, modéstia à parte, desde essa época eu já tinha pendências para as letras. Tanto é que eu escolhi o curso de letras, eu não titubeei. Pelo exemplo da minha mãe, que eu acho que isso influenciou, que ela era professora, e a gente costumava brincar muito de professora, eu e minha irmã em casa, e mais eu também. E também pelo exemplo dela, né? Ela era uma professora assim, muito correta, recebo altos elogios também, que ainda há pessoas que estudaram com ela, que me encontram pela rua e dizem: olha, eu estudei com sua mãe, por incrível que pareça. Tem uma ali que mora nas Cacimbas, que eu bati um papo e não com ela quando é desse. É claro que eu não estava lembrada dela, foi quem me disse. Eu me lembro da senhora pequenininha, indo com sua mãe para a escola, a mãe acompanhando sua mãe, às vezes quando eu ia dar aula, quando existia uma festinha no colégio. E assim foi, né? O nosso colégio, ele no fim do ano, ele fazia um painel. E tinha um dia de premiação.
Então, e depois, as pessoas que recebiam essas medalhas, os alunos, eles era uma distinção que faziam organizando um painel com o retrato daquela pessoa, daquela estudante e as medalhas que aquela pessoa recebeu. Então eram várias medalhas, medalhas de assiduidade, porque a minha mãe não era para a gente perder um dia de aula. Ela levava tudo ao pé da letra. Se fosse morrendo, esbaforida na estrada para chegar em Maceió, nem que vomitasse no caminho, mas tinha que ir para o primeiro dia de aula estar ali. E às 7 horas em ponto a gente chegava lá. Portanto, como eu disse, no tempo de chuva, a gente saía com muita antecedência no horário para chegar lá com o horário de escola. Senão eu acho que ela morria do coração. Era para a gente cumprir tudo conforme o figurino. E então essas medalhas, eu e diversos colegas, né, todo ano a gente recebia. Era coroada com o laurel, que era uma das médias melhores. E essas medalhas de assiduidade, medalha de religião, medalha de distinção, medalha de aplicação, tem uns diversos nomes ali das medalhas. Então, ao todo, uma vez eu contei 45 medalhas que eu recebi, durante o meu curso ginasial. 4 anos de ginásio com 3 de científico pedagógico. Né? Elas, para mim, representam um tesouro, porque foi o coroamento dos meus esforços e o do dinheiro que o meu pai aplicou, que não foi em vão. Né? Porque não é brincadeira, naquele tempo ele tinha 3 filhos estudando em Maceió, né? Os pagamentos do colégio eram preços altos, né? Mas que a gente correspondeu à expectativa deles e eles ficavam satisfeitos porque eles iam para as festinhas de entrega dessas medalhas, todo ano eles iam para as festinhas. E assim, eu acho que representam muito para mim, tanto porque eu sei que foi fruto já do lar onde eu fui criada, né? E foi sempre visava o conhecimento, as letras, como a minha mãe era professora principalmente. E também lá também já é também um justificativo até para os próprios professores. Porque os professores também se sentiam felizes de aqueles alunos terem galgado aquele prêmio, né? Por merecimento também deles. E o professor ajuda muito o aluno e vice-versa, né? Trabalho é uma estrada de mão única, professor, né, e aluno se dão as mãos sempre, né? A gente manteve um vínculo muito bom. Por sinal, a nossa turma se reúne, um grupinho, né? Se reúne toda quinta-feira do mês, primeira quinta-feira do mês em Maceió. Existe um momento de adoração e de louvor a Deus, acompanhado de uma missa que a gente vai assistir no colégio. Eu nem tanto porque eu moro aqui, mas os que vão em Maceió, esses que moram em Maceió, vão todo mês. E todo final de ano nós temos um encontro também, num restaurante. E para nossa felicidade, nós tivemos uma irmã, a irmã Josefa Maria, que foi companheira de bancos escolares nossos. A turma, ela é adorada por toda a turma. Uma pessoa que, apesar de ser freira, tem um coração muito bondoso e é muito acolhedora, né? Isso cativa muita gente. E ela foi ser freira sendo da turma da gente. Nós estudamos 7 anos com ela, o tempo de ginásio e o tempo de curso pedagógico e científico, que a gente fazia o curso pedagógico e científico ao mesmo tempo, quem queria. O pedagógico de manhã e o curso científico à tarde. O colégio repassava essa opção para a gente. E tem gente que dizia, não, só vou fazer o pedagógico. Outros diziam, só quero o científico. E havia pessoas, no meu caso, de um grupo enorme de pessoas, que faziam ao mesmo tempo o curso de pedagogia, né, o pedagógico, e o curso científico com mais preparo. Um com vista mais a ser logo professor. E o outro, que chamava científico, era com vista já para prestar vestibular. As meninas que não gostavam muito do Colégio das Freiras, porque achavam tudo muito rigoroso, elas costumam hoje em dia dizer, a gente era feliz e não sabia. Então, a gente mantinha, apesar dessa separação, e até mesmo estando aqui em Maceió, mas a gente respeita muito, considera muito esse grupinho que ficou se reunindo. Não vou dizer que foram todos, também a gente já perdeu várias colegas. E também já tivemos várias colegas que perderam os maridos. E em todas essas ocasiões nós nos apresentamos para dar uma palavra de conforto, para dar uma palavra de carinho, uma palavra de amizade, de fraternidade, de solidariedade. E assim a gente continua. Quando a gente sabe que uma tem um problema, a gente corre atrás. E hoje em dia ainda melhor, pelo esse mundo de tecnologia, né, pelo esse avanço tecnológico, com WhatsApp, Facebook, etc.
Então, assim, se tornou, ainda facilitou, porque as comunicações são mais rápidas, né? Eu conheci Zé Fernando numa festa da padroeira, Nossa Senhora do Bom Conselho, apresentada por uma prima dele que era médica, né? Então, essa prima dele, não sei, ele se mostrou muito assim, gentil com a gente, mas eu acho, não, tenho quase certeza que ele já tinha informações sobre mim, de forma que ele sempre havia pessoas para estar querendo levar uma coisinha de mim para ele, dele para mim, uma coisa assim, né? Então, quando foi depois de um tempo, numa determinada festividade também de outra procissão, a gente, que naquela época era o ponto de encontro da gente, eram as procissões do dia 2 de fevereiro, eram festas formidáveis, né? Então ele disse bem assim, ô menina, quando é que você vai se formar? Eu digo, daqui a 2 anos. Aí ele começou a conversar outra coisa, daí um pedaço ele disse assim, daqui a 2 anos eu me caso. Aí eu fiquei assim, mas ele fez, porque eu era muito introvertida, eu tinha até pendores para uma vida religiosa. Fiquei muito em dúvida se casava ou se não casava, ou se ia ser freira mesmo, mas a família não queria que eu fosse ser freira. Foi um dos pontos que batia muito do contra. Então, depois a gente foi para uma festa daqui, já de reis, aqui na festa da paróquia de Santo Antônio. Aí lá vai me encontrar também com ele. Lá na festa ele estava andando para lá e para cá. Aí ele, quando viu a gente, eu e minha irmã, que ninguém andava sozinho, ele veio também, começou a conversar e tudo, e a mesma história. Daqui a 2 anos eu me caso. Aí eu me formei, vim para cá. Antes de eu me formar, ele já queria que a gente se casasse. Eu digo, não, eu não vou deixar o meu curso, nem vou sacrificar os meus últimos anos de faculdade, que está indo de Maceió para Piracá-Maceió, onde as estradas também não eram nem tão boas. Aí ele disse, então ele resolveu aguardar mesmo que eu terminasse o curso, mas foi dessa forma. Eu me formei no dia 12 de dezembro e me casei juntamente com a minha irmã no dia 21 de dezembro, que por sinal na mesma data, as bodas de prata dos nossos pais. Eu já tinha a posição de médico e tudo, já estava bem radicado. Me formei lá em Maceió, né? E me formei no dia 12 de dezembro e me casei no dia 21 de dezembro. O Zé Fernando dizia assim, que quando casasse, que tivesse filho, se fosse homem, ele era quem ia botar eu era quem ia botar o nome, se fosse homem. E se fosse mulher, quem ia botar o nome era ele. Porque ele queria colocar o nome de uma ex-namorada dele. Aí de vez em quando ele dizia isso. Quando chegou perto do parto, se aproximava do parto, que por sinal é uma coisa também inédita, porque ele foi quem fez os meus partos, com exceção do último, que foi cesárea. Mas todos os outros partos normais foi ele quem fez, que é difícil uma pessoa querer fazer, né, um parto, ou qualquer operação, ou qualquer cirurgia com uma pessoa da família. Especialmente em se tratando de estar mexendo ali com a mãe e com o filho que vai nascer, né? Mas ele tinha esse nervo de aço. Aí ele disse, continuava essa história. Olha, está lembrado? Eu ainda andei sondando o nome da namorada dele, que eu soube que tinha falecido e que ele gostava muito. Aí eu ficava com meus botões, será que ele vai botar o nome dessa namorada? Aí ficava na minha, né? Minha mãe ouvia isso, mas ao mesmo tempo minha mãe teve outro pensamento. A minha mãe dizia, eu acho que ele vai botar o nome de Ieda. Agora, ela depois me contou o fato. Eu não gostava, não tive assim vontade dele dizer, porque podia ser que eu estivesse errada no meu pensamento e de fato não fosse Ieda mesmo nome que ele ia botar. Aí eu não comentei com você. Aí, resultado, ele foi fazer o segundo parto, que o primeiro foi o Ives, esse de São Paulo, o segundo parto foi uma menina. Aí ele, quando a menina foi nascendo, ele disse, é uma menina, o nome dela é Ieda Maria. Aí por isso ficou, aí veio a desvendar o segredo da ex-namorada, né? Da ex-namorada, não deixei de ser uma ex-namorada, né? Meu esposo, que também muito contribuiu para o nosso município, por intermédio da sua Casa de Saúde e Maternidade de Nossa Senhora de Fátima, que ele fundou primeiramente com ele, junto com o doutor Edler Lins, e depois entraram outros sócios. E que era menino dos olhos dele. As dificuldades no começo eram muitas, doações de sangue eram muito precárias na cidade, não ia
não existia posto assim, não existia muita ambulância, não existia nada para se tomar providência daquilo mais rápido para poder melhorar a situação do paciente. Foi uma coisa muito sofrida, mas que era o ideal, cada um tem sua missão, né? Ele não reclamava muito, porque sabia que eram os ossos do ofício, foi ele mesmo que adquiriu aquele, né, aquele imóvel para dali desenvolver na maternidade. Mas ele era muito cuidadoso. Ele até de noite ele saía de madrugada, até com a idade avançada. Tinha às vezes que ele saía de madrugada e ia para lá. A ponto dos filhos até reclamar quando já estava vendo que a cidade estava um pouco violenta. Apesar daqui ser perto da casa de saúde, mas de qualquer sorte era um percurso que ele fazia a pé, às vezes altas horas. E até a família, quando foi achando que aquele já estava até meio inconveniente para a idade dele, reclamava, mas ele ia lá olhar como as coisas estavam acontecendo, para chegar de assim surpreso para ver se estava tudo ocorrendo bem. Tudo. Eu me lembro bem dessa que Zé Fernandes uma vez chegou tão cansado que ele não perdia por lei nenhuma o jornal da televisiva. E dessa vez ele foi logo se deitar e me disse que tinha feito vários partos, estava muito cansado, não sei o quê. Aí botou um relógio que ele tinha assim, bem grande assim, um visor bem grande, na mesinha de cabeceira da cama, né? Aí começou a tocar o telefone deu, Zé Fernandes, o telefone está tocando, pode ser alguma coisa da casa de saúde? Ele, não. Naquele meu que deu chamar muito, ele cambaleando, pegou pensou que tinha pegado o telefone, mas pegou, foi o relógio. Aí com o relógio assim, alô, alô, eu achei impagável. A perda de Zé Fernandes foi uma lacuna, foi e é uma lacuna muito grande até hoje, porque apesar de haver problemas como em toda família, né, não existe almas gêmeas, é claro, cada pessoa tem o seu perfil, sua personalidade, mas foi um casamento que deu certo e que nunca desestruturou a família, nunca houve um caso assim que desestruturasse a família, né? E foi uma perda muito grande em todos os sentidos, eu posso dizer em todos os sentidos. Para dar uma opinião, para dar uma sugestão, para ter onde você deite a cabeça, né, assim no ombro, para assistir, para ouvir um aconselhamento, uma opinião, para dividir assim uma ideia, um conceito. Assim o próprio contato, né, o dia a dia, o companheirismo, né, as viagens. Ele foi o fundador da Casa dos Velhinhos, Sociedade de Assistência São Vicente de Paulo. Foi um trabalho quase paralelo, porque a gente também começou lá a Casa dos Velhinhos também na década de 60 também. Foi uma coisa quase paralela. E ele, não sei por quais cargas d'água, acho até pela generosidade mesmo, que ele era uma pessoa muito generosa. Ele tinha um casal de velhos que ele sempre mandava toda semana dizer, olha, mande bolo para fulano e fulana. Eu hoje vou lá vê-los, que eles estão com um problema agora de pele muito sério, câncer de pele, e eu vou visitá-los. Então, ele começou a se envolver assim, de cuidar desse casal de idosos, né? E eu acho que isso daí foi inspirando ele ter essa ideia, né, de fazer um abrigo para os idosos. E daí começou, com dificuldade também, que a gente sabe, né, em termos de Brasil, e não ser muito correspondida assim às nossas expectativas, com as expectativas federais, municipais, estaduais, dos órgãos, né, das instituições que deviam cuidar, né. Mas vai se levando, porque tem uma parte de pessoas que contribuem e a gente vai tocando o barco para frente, porque ele foi um dos iniciadores, outras pessoas também, só foi. Inclusive, hoje em dia, hoje à tarde, eu vou ter até uma reunião lá, com o grupo que comanda. É uma justiça que é sempre quase aquela mesma rotina, né? É aquela história de se levantar, tomar o café, fazer o lanche, tudo naquelas horas, muito cronometrado. E a vida deles é também uma vida muito, assim, aquele cotidiano é por igual, passa mês, sai mês. Só quando um está mais doente, que precisa ir para um hospital, para uma coisa, tirar uma radiografia, a gente toma uma providência. E no resto é se sentir um pouco assim, triste de ver, de estar acompanhando ali pessoas que às vezes não recebem nem visita de seus familiares. É claro que tem os que recebem, né? Mas tem outros que a gente vê que não recebem visita dos familiares de jeito nenhum.
uma grande obra de cunho social aqui em nossa cidade e que a família vai acompanhando passo a passo para não deixar morrer uma obra de tão grande empenho e desempenho social para os idosos daqui da nossa região, não só de Arapiraca, como dos municípios adjacentes. Tive 4 filhos, que foram Ivens Barbosa Fernandes, Ieda Maria Barbosa Fernandes Magalhães, Iana Barbosa Fernandes e Iale Barbosa Fernandes. Olha, foi difícil porque a gente, assim, deixar os filhos, principalmente os filhos pequenos, para sair de casa, para dar 3, 4 aulas e tudo, principalmente que as aulas eram noturnas. Mas eu tenho que agradecer muito a Deus, porque nesse ponto, meu esposo foi muito compreensivo e abriu mão. Abriu mão, como eu também às vezes abria mão de certas ocorrências com ele também, que era médico. Muitas vezes ocorreu a gente estar no baile, no Clube dos Micultores, ele ser chamado pelo microfone, porque tinha acontecido isso, precisava da presença dele na casa de saúde. Perdemos também outras festividades, de casamentos, de formaturas, por conta dos trabalhos dele e por conta dos meus trabalhos também. Mas a gente levava numa boa. Apesar de ter gente que às vezes dizia assim, na minha própria presença, que eu não gostava. E a senhora não precisa ensinando. A senhora devia deixar de ensinar. Eu digo, e a pessoa só ensina porque não precisa não. A pessoa ensina por ideal, a pessoa ensina por amor à causa. Então, eu me sinto muito bem na minha sala de aula. E quando eu cheguei aqui, tive a felicidade de ser contratada para a Escola Quintela Cavalcante, que eu fui da primeira turma da Escola Quintela Cavalcante. Assim que me acharam que eu estava na cidade já morando mesmo, né? Aí fui logo convidada. A minha predileção pela língua francesa foi porque eu já fui com uma certa base do Colégio Sacramento, que a gente naquela época, no curso ginasial, estudava. Não sei se vocês sabem, porque vocês são da Jovem Guarda, eu não sou. A gente estudava latim, a gente estudava francês, a gente estudava espanhol. Naquele tempo, que agora está voltando, né? Sentindo a falta, né? Aí, então, a minha professora de francês já era uma professora muito boa do colégio, quer dizer que eu já fui com uma certa base. E já foi fácil para eu fazer uma prova de língua estrangeira no vestibular, porque entrava francês também, já facilitou que eu me saí bem. E caí nas mãos de uma professora divina e maravilhosa, que eu considero uma das melhores professoras minhas, da parte feminina foi essa, Dona Doroteia Carneiro de Fortaleza. E depois saiu da Universidade de Fortaleza, que naquele tempo já era uma universidade muito boa, já era muito renomada. E ela se casou e veio morar em Maceió. Então ela foi professora da faculdade que era chamada de Filosofia e Letras, né? E ela dava aula de francês, que é uma aula divina e maravilhosa, tanto da parte gramatical. E eu fiquei empolgadíssima pela literatura. Eu pagava até para ter um retrocesso e voltar àquelas aulas de literatura que ela dava. Ela dava um banho na gente, um banho de civilização francesa, de língua francesa, de literatura francesa. Aí eu me empenhei, depois comecei a sentir dificuldade, porque ela fazia tudo em francês, falava toda a aula em francês, e aconselhou logo a quem tivesse meio fraco de ir para a Aliança Francesa. Aí eu corri logo para a Aliança Francesa, quando eu vi aqui, não é o francês de curso secundário não, é outra coisa aqui. Porque uma coisa é você estudar gramática também, e outra coisa é você estudar literatura. Que a linguagem do cotidiano é muito diferente da linguagem clássica e da linguagem literária. Aí me apaixonei cada vez mais pelo francês e comecei com a francomania. Posso até dizer assim. Porque hoje em dia eu tenho, por exemplo, a minha netinha pequena, quando ela tinha uns 3 anos, que é a menina do Iale e outros mesmo, meus netos, quando ele viu uma Torre Eiffel, ai vovó, a Torre Eiffel. Já diziam essas coisas, ai não sei o que lá. E gostam que eu mostre as figuras e as esculturas que eu tenho sobre prédios da França, de Paris, essas coisas assim. Eles são já, isso eu fico conversando. E uma vez engajado como professora de língua francesa, também quando a faculdade foi também
quando reivindicaram o curso, né, os cursos da faculdade, eu fui logo também indicada como professora. Aqui fui logo chamada para pertencer ao quadro de professora, de forma que eu dava aula no Quintela, à tarde e dava aula à noite na faculdade. Uma colega nossa, Heloísa Guzmão, ela era minha colega de curso secundário, estudei 11 anos consecutivos nos bancos de escola com ela. Então, ela, depois que a gente se formou e tudo, mas continuou sempre amiga, né? A gente costuma dizer que trocava figurinhas. Eu mandava coisa para ela de francês, ela mandava para mim. Quando eu comprava um livro novo, eu comprava geralmente em São Paulo, porque por aqui não existia livraria de língua estrangeira assim, com tanta facilidade. Quando eu comprava, ele mandava para ela, para mim. Então, chegou um determinado tempo que ela mostrou essa vontade de conhecer a França, né? Aí ela telefonou para mim, me convidando para ir com o Zé Fernandes e tudo. A gente viu as possibilidades, e dentro das possibilidades a gente não titubeou. Foi um grupo de 13 pessoas. No meio foi ela, um marido e uma filha, e eu fui com o Zé Fernandes, e foi outro grupinho de pessoas em Maceió que ela conhecia, colegas da UFAL também dele. Ao todo foram 13, mas exatamente agora me fugiu da memória o ano. Quando eu viajei, primeiramente, até da primeira viagem, a gente, como tinha essa formação acadêmica, eu e ela, que eram as únicas professoras que foram no grupo, a gente, às vezes, teve até pessoas que disseram, não vou sair com vocês não, porque vocês são professoras, vocês só querem estar olhando o museu, não sei o quê, não sei o quê. Mas é claro, porque o que é de roupa, de comércio todinho, tem aí de disposição para você comprar o que quiser. Agora, a gente vê uma coisa, como um Louvre, de perto, né? Pode ver na figura, na imagem, mas você não tem nunca aquela sensação de você vendo assim de perto, em loco, né? Então, a gente sempre gostei demais da primeira viagem, e da segunda, terceira e quarta eu ainda fui me apurando mais para chegar a mais detalhes, tá? Detalhes mesmo, de não perder oportunidade. Deixava tudo, não me incomodar, não sou obrigada a comprar isso nem aquilo não, mas o ingresso de um show no Lido, no Moulin Rouge, no Crazy Horse, tudinho não perdia. Não perdia a oportunidade, uma peça no ópera, como a gente viu o Balé do Lago do Cisne, né? Essas coisas assim, tudo assim. Museus eu não perdia um, não por nada. Esse Torre Eiffel foi até o cume de elevador com o marido. Tive o privilégio de conhecer a Rússia, que é uma região muito bonita e de fundo histórico, né? E também tive a oportunidade de fazer outras viagens com ele. E no livro eu também faço menção a essas viagens, tenho fotografias e menciono também essas viagens. Como também a viagem que eu fiz com ele a Jerusalém, né, que me tocou muito na alma, porque tem toda uma história de Cristo, né, da vivência daquelas ruas, aquelas peregrinações que ainda hoje se faz. Só não viajava mais por conta do trabalho. A casa de saúde, eram a menina dos olhos dele, ele tinha um trabalho com muito afinco, ele ficava ali implantado de noite. Os filhos acompanharam algumas vezes, principalmente para os Estados Unidos. Para a Europa nem tanto, mas para os Estados Unidos todos foram. E principalmente, tanto foram sozinhos como tive a oportunidade de ir com alguns depois. Eu tenho 8 netos. Eu não tenho que reclamar do conhecimento. A gente às vezes diz que a gente aqui, o país, pode ser considerado que é fraco nas letras, não se interessa bem pelas escolas públicas, não sei o que lá. Mas o aluno que estudar bem aqui, ele sai preparado. Sai preparado. Eu digo com conhecimento de causa, porque fico satisfeito quando eu vejo os meus netos se saírem bem. Eu já estou com 2 netos no exterior, no Canadá, né? Eles se saem muito, muito bem onde quer que estejam. Hoje eu acho que a família é um dos maiores patrimônios que eu tenho, que a gente tem, né? Porque a gente é uma coisa muito especial, né? E é um dom também muito especial, porque muitos casamentos não têm condições de ter filhos, né? Às vezes fazem tratamentos e tudo. E a gente receber assim de bandeja, né? Pela dádiva do Senhor, pelo consentimento do Senhor, pela missão, né? De pai e mãe.
receber os filhos saudáveis, né? Mentalmente saudáveis. E nunca ter cometido um agravo assim, à sociedade, uma coisa que denegrisse a imagem da família. Eu acho que tudo isso é uma coisa maravilhosa. Não sei como agradecer a Deus. Olhe, eu reverencio muito um padre, um bispo, Dom Fernando Iório, e depois ele passou a ser bispo. Ele foi nosso professor. A gente teve a felicidade de ter professores maravilhosos na escola, quando fez o curso pedagógico científico. Os nossos professores eram todos professores que naquela época se chamavam professores catedráticos, que tinham prestado concurso para a UFAL. Então a maioria dos professores da UFAL era nosso professor na escola particular do Colégio Santíssimo Sacramento. Entre eles, então, eu boto assim muito destaque a figura de Dom Fernando Iório. A religião, para mim e para a maior parte da minha família, é um alicerce muito grande também, porque ai da gente se não tivesse assim essa solidificação, né? Essas colunas fortes que vêm da religião, por conta do conhecimento dos evangelhos, por conta das narrações evangélicas que vão fortalecendo a nossa alma, né? O nosso espírito. E que seria da gente em determinadas perdas, né? Quando a gente passa pela experiência de perder um pai, uma mãe, um marido. E muitas pessoas que, coitados, perderam até filhos. Então eu acho que a religião ajuda muito, é uma verdadeira coluna, é uma base muito boa. Afirma um alicerce muito grande para manter o equilíbrio da pessoa em determinadas ocasiões. Admiro tua calma e tua bondade, teu modo sensato de em tudo pensar, teus ouvidos fechados no momento certo, tua boca prudente sabe silenciar. Jamais feriste alguém com palavras tolas, nunca censuraste a vida de ninguém, externa, compreensível e sensata. Tua mão segura só pratica o bem. És comedida, dedicada e simples. Em teu coração não mora a falsidade. Em tua alma só o amor acha guarida. Teu caráter sincero e leal, teu semblante meigo irradia paz, que encanta e embeleza a vida. Lourdes, que era o nome da minha mãe. Isso foi um ano antes de ela morrer, que ela fez esse poema. Mas também a gente foi criada num ambiente assim, de mãe fazer para filho, filho fazer para mãe, né? E eu também fiz aqui, vou ver se encontro um aqui que eu fiz para ela. Eu fiz também para minha mãe, fiz várias. A minha irmã também fez várias. A minha irmã também gosta muito, mexe muito com poesia. Mas aí eu fiz essa para ela. Paralelo. Isso eu dedicando à minha mãe, né? Fizeste da nossa casa um templo. Ensinaste o verbo amar. E teus filhos, teus discípulos, aprenderam-no a conjugar. Fizeste da nossa mesa um altar. Ensinaste a bem repartir o pão com outro irmão e ao próximo ajudar. E como Cristo amou a sua igreja, amaste o teu lar, e aos teus filhos, teus apóstolos, não cessavas de pregar. Amai-vos uns aos outros, como se deve amar. Assim manda Jesus Cristo na lei que lhes vou dar. E assim fomos crescendo, na morada grande e bela, sem as portas do inferno prevalecerem contra ela. Mas chega o dia final, de a teus discípulos deixar, ficando só a saudade de quem nasceu para amar. Eu dediquei esse poema para ela em 1975, depois de um ano da morte dela. E fiz outros também, como a minha irmã também fez. Não só poemas, como também vários artigos assim, sobre ela, sobre o cotidiano dela, sobre a nossa vida. Olha, esse foi o primeiro que foi dedicado à minha mãe. E eu tenho outros, tenho outros também outros de prata de casamento,
Tem o Ex Prateados, que é tudo que eu, até a ocasião que o livro foi feito, eu tinha arquivado de formatura, de discursos de formatura, de discursos assim, de colação de graus de escola, sem ser propriamente faculdade, de jardim de infância, de colégio, que eu era convidada para ser paraninfa daquela turma de curso infantil. Então esses são Ex Prateados que eu fiz também em homenagem aos meus 25 anos de professora. Pelo que eu pude assimilar de toda a formação que eu recebi, né, eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa assim, honesta, cumpridora dos deveres, né, e que sempre também ensina os filhos a ajudar o próximo e ver tudo que se pode fazer em benefício de uma pessoa, fazer, a não ser o impossível, como uma pessoa também generosa, caridosa, que sabe sofrer com o outro, né? Uma pessoa fraterna, humana, que respeita muito e considera muito a família, o vínculo materno muito forte. E era assim que eu gostaria de ser lembrada. Não sei se vou conseguir, mas pelo que eu assimilei, era para ter adquirido tudo isso. Não sei. Sei que ainda tenho que trabalhar muito mais para atingir esse alvo mesmo. Mas pelo menos é o caminho que eu procuro trilhar. E poderia defender a minha vida, eu poderia defender em 3 palavras: amor, trabalho e responsabilidade. Acho que já estava tudo englobado, porque tudo engloba uma missão que a pessoa teve aqui na face da terra para cumprir, ou de um jeito ou de outro, mas que seja cada vez mais no caminho do bem, trilhando o caminho do bem.